fala, ó, o José comentou aqui, ó, as crenças são as minhas verdades inquestionáveis. Exatamente. São certezas absolutas, não é só tipo, acredito nisso, não. Você tem certeza que é aquilo, e tem tanta certeza que você nem questiona, que você nem raciocina sobre isso, você nem pensa, você só reflete, assim como um espelho. Perceba assim, essa nota aqui, ó, não sei onde está meu espelho, essa nota aqui de $1 milhão, ó, ela não está criando a luz, ela está refletindo a luz, assim como você, na maior parte da sua vida, você não pensa, você reflete seus padrões. Então isso gera suas crenças, que geram âncoras. Âncoras são ancoragens emocionais que nós fazemos em relação a pessoas importantes. Tem mãe, pai, filho, irmão, sócio, parente muito íntimo, muito perto, que faz com que você crie essas âncoras e amarre a âncora em você. Não é a pessoa que é o problema, é você que amarrou a âncora em você com uma crença de que se eu, por exemplo, enriquecer, eu tenho um mentorado que ele mora com a mãe. E olha só que interessante, ele é jovem, tem 18 anos, e ele mora com a mãe. E aí ele começa a procrastinar. Ele não entende por que ele procrastina, por que ele enrola, por que ele demora muito para fazer certas coisas. Ele tem o eclipse da inexistência. Então, a necessidade dele de estar sempre perfeitinho ali, de sempre fazer tudo, de não aparecer, de se esconder, de evitar, é o evitador esse personagem. O evitador, ele tenta evitar tudo. Quem aí sente necessidade de se esconder, não fica aparecendo muito, não levanta a mão dentro de uma reunião, não dá a sua opinião quando é pedido, ou quando você tem uma ideia boa, mas você fala, acho que ninguém vai gostar, e você acaba ficando com a sua opinião, que talvez fosse maravilhosa e pudesse ajudar muito ali. Ele mora com a mãe, e aí a gente fez a análise do DNA da alma dele, e ele começou a responder os questionários e tal. Eu cheguei numa conclusão lá, onde eu mostrei as âncoras dele. O que acontece? O fato dele ter, a âncora dele ser a mãe, e ele ter uma dependência emocional muito grande com a mãe dele não quer que ele saia de casa e não quer que ele vá para a vida. Então rola o seguinte, ele quer enriquecer. Se ele enriquecer, a primeira coisa que ele quer fazer é ter a vida dele, morar sozinho, ter mulher, esposa, né, etc. Se ele fizer isso, se ele enriquecer, ele sai de casa. Se ele sair de casa, a mãe dele, na cabeça dele, lembra que é só as crenças dele, não é que é um fato que vai acontecer isso, mas a gente acredita que vai. Se ele sair, a mãe dele vai rejeitar ele, vai brigar com ele, vai ficar chateada com ele e vai rejeitar. Então, inconscientemente, para que não ocorra a grande dor central dele, ele enrola, ele procrastina. A procrastinação é uma dissonância cognitiva. O que significa dissonância cognitiva? Eu quero, mas não posso, porque tem uma coisa contrária dizendo que vai dar muito ruim. Por exemplo, olha que ligação que faz o subconsciente. Se eu enriquecer, eu perco minha mãe. Eu sou rejeitado pela minha mãe. E foi exatamente ela quem despertou o eclipse da inexistência nele. Por que chama eclipse? Eu acabei não explicando isso. Eclipse é o seguinte, existe a sua essência, imagina o sol, imagina a lua. Então, existe essência e você criou uma identidade. E essa identidade ficou na frente do sol, ou seja, da luz, da sua luz, do seu eu superior, do seu eu verdadeiro. Ela entra na frente dele, que tampa a luz e usa a própria energia dele para viver. E você vive achando que é isso. Olha que você... Só que você é isso. Imagina que você aqui, né? Você agora vive achando que é isso, um vazio que não tem nada. Mas você é $1 milhão. Você é ouro, você é luz, você é um ser espiritual divino. E é tão divino que você pode criar até seres humanos a partir de si mesmo, a sua imagem e semelhança. Assim como um Deus, porque vós sois deuses. Se você não entender que você é Deus encarnado, que você é Deus experienciando a vida, que você é a gota do grande oceano, que a gente chama de Deus, você sempre vai ser vítima, achando que você não tem poder, que você não consegue, que é incapaz, que não merece, que não é bom o suficiente. Essas crenças só vêm quando você não entende a sua essência. Identidade significa idêntico ao que eu me identifico, não é quem você é. É a mesma coisa, pegar o seu documento e falar, esse sou eu. Não, isso é um papel, mas eu me identifico com tudo que está escrito aqui, entendeu? Isso que é
a sua identidade. Então vamos lá, recapitulando. Você, como ser espiritual, vem para vivenciar, para experienciar a vida física. Você entra num corpinho, nasce numa família, essa família desperta o seu eclipse, você sente uma dor, essa dor faz com que crie uma identidade, essa identidade entra na frente da sua essência. Por você sentir muita dor, você cria um outro personagem para esconder essa. Então fica a essência, a coisa, e mais outros, são um sanduíche maluco de coisa. Por isso que é tão complexo a vida. Você cria um personagem para esconder a sua verdadeira identidade, é o que você acredita ser, né? Você começa a ter crenças, essas crenças geram pensamentos, esses pensamentos geram emoções, essas emoções geram comportamentos, e os seus comportamentos geram seus resultados. E você entra num ciclo vicioso, ou seja, as suas programações geram pensamentos. Pensamentos, não vai dar certo, não vou conseguir, ou sejam pensamentos inconscientes, no sentido de, a minha mãe vai me rejeitar, a minha esposa não vai ficar comigo, ou eu vou acabar saindo de casa, eu vou destruir a minha família, ou eu não posso enriquecer mais do que meus pais. São bilhões de crenças aqui, teria que fazer uma análise para poder entender cada um aqui de vocês. Quem aqui tem dificuldade de enriquecer? Quem aqui acredita que tem capacidade, sabe o que precisa fazer, mas não consegue? Escreve aí. Quando você tem muito potencial, você já tentou um monte de coisa e mesmo assim acaba voltando para o mesmo ciclo? Já aconteceu? Você acaba voltando para o mesmo ciclo, para o mesmo lugar o tempo todo. Você ganha um dinheiro e perde. No final do ano, você está sempre na média do que você está acostumado. Quando você recebe uma grana a mais, do nada, inesperado, meio que acontece também uma coisa que a gente chama de colapso de transição. Quando você está prestes a colapsar o seu padrão e sair desse eclipse, vai vir uma coisa inesperada e negativa de contração que vai fazer com que você volte para o padrão. Isso é tudo você quem cria, tá? Seja um carro que quebra, você ganhou uma grana boa. Vamos supor, você pegou lá 15 mil reais, do nada surgiu uma coisa, fez uma venda a mais, recebeu uma herança, qualquer coisa que seja. Do nada, de repente, o seu carro quebra, uma geladeira queima, um computador estraga. Tudo para quê? Para que você pegue aquele dinheiro exato, nem mais nem menos, às vezes um pouquinho de diferença mínima, e acaba sendo obrigado a enfiar ali. Para quê? Voltar para o padrão conhecido, para o padrão seguro, para o padrão seguro da sua vida. É onde o seu subconsciente está te protegendo. Agora vamos entender, ficou claro, entenderam? Recapitulando, experiência encarna, nasce, impacto emocional, cria uma identidade, essa identidade gera sofrimento, você cria um personagem para esconder e para mostrar para a sociedade, esse personagem tem crenças, cria âncoras emocionais do qual você fica preso, essas estrutura de programação geram pensamentos, esses pensamentos geram emoções, emoção é uma química hormonal. E sentimento é o que a mente interpreta com essa química hormonal. Por que essa química veio? E aí, ela emana do seu coração eletromagneticamente e traz magneticamente, então, cérebro magnético, cérebro elétrico, coração magnético, tá? Então, eletromagneticamente, você emana para o universo, trazendo pessoas, circunstâncias e ocasiões que são equivalentes, que são semelhantes àquela frequência que você emanou. Por isso você atrai mesmo tipo de relacionamento abusivo, mesmo tipo de relacionamentos com profissionais, sempre uma pessoa chata, te enchendo o saco, fazendo a mesma coisa, sempre o mesmo padrão, tá? Você já percebeu que parece estar sempre perto do sucesso, mas algo sempre te segura? Isso não é azar, é uma crença escondida te bloqueando. Eu criei um grupo gratuito onde todos os dias compartilho áudios e conteúdos para quebrar esses ciclos e liberar sua prosperidade. O link está na bio. Entra lá agora.